Saiba quais foram os principais fatos do Judiciário Capixaba nesta semana. Há 20 anos, Roberto esperava por esse momento. Finalmente vai receber o seu precatório. O dinheiro já tem destino certo. Agora eu vou pegar os 50%, vou acertar, quitar meu apartamento, as prestações, botar, na verdade, fechar, né? E a sensação é a demora, mas saiu. A sala de sessões do Tribunal de Justiça ficou cheia de trabalhadores, todos com um objetivo em comum. Assim como Roberto, colocar um ponto final na longa história dos precatórios. Em pauta, 22 precatórios que juntos somam 21 milhões de reais e contemplam mais de 100 pessoas. Esse é o segundo mutirão de conciliação relacionado ao pagamento de precatórios que o Poder Judiciário e o Tribunal Regional do Trabalho realizam em parceria. Se o credor aceita o acordo, recebe 50% do valor do precatório, mas se optar pelo pagamento integral, vai ter que esperar ser chamado pela ordem cronológica. Segundo o juiz coordenador da Central de Precatórios, esse é um momento muito importante para todos os envolvidos com o tema. Me parece que esse é um momento realmente de muita exultação, de muita alegria por parte de todos os agentes envolvidos. Os credores, porque estão recebendo na cronologia, estão recebendo por conta dessas sessões de conciliação que tem lugar com base nessa lei estadual, né, que afetou metade dos recursos para pagamento de precatórios em regime de acordo com os credores, de exultação para o Poder Judiciário que, por conta dessa interpretação que temos adotado, né, com total apoio da direção do tribunal, temos conseguido resultados espetaculares com redução da lista de credores, com efetiva entrega aos credores daquilo que lhes foi reconhecido após longa tramitação de um processo. O assunto pode até gerar polêmica, mas é mais fácil de entender do que se imagina. Por que a justiça julga ou até mesmo manda prender pessoas dadas como mortas? Isso ocorre pela ausência de informação no processo de que essa pessoa efetivamente esteja morta. E quando se representa pela expedição de uma ordem de prisão, e o juiz não tendo informação de que aquela pessoa esteja morta, vai autorizar a expedição, preenchido todos os requisitos, vai expedir o mandado de prisão. E o único documento que prova efetivamente a morte é o registro de óbito. Sem ele, o processo tem que tramitar até uma sentença final. Por essa razão, todos os processos têm que ter um julgamento, chegar ao final com a sentença. Para se respaldar do uso de certidões de óbito fraudadas e até mesmo dos entraves provocados pela falta de informações durante o andamento processual, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo pretende criar um cadastro unificado de óbitos. Isso vai facilitar o andamento do processo, até para evitar, eventualmente, de julgarmos uma pessoa que esteja morta. Porque se houver informação de que o sujeito esteja morto, mas se nós não temos a prova da morte, nós precisamos dela, qual seja o registro de óbito. E nós vamos lá nesse banco de dados e vamos extrair dali a informação a respeito efetivo da morte desse cidadão. O Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo rejeitou por unanimidade a promoção do juiz Arthur José Neiva de Almeida, que concorre à vaga de desembargador pelo critério de antiguidade. O magistrado acompanhou a sessão, que durou cerca de 4 horas, e ouviu uma série de denúncias feitas pelos desembargadores, entre elas a de ausência de imparcialidade na apreciação de processos. As acusações estão sendo investigadas pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. O juiz terá 15 dias para recorrer da decisão do Pleno. Olhando assim, não há nada de excepcional nestas audiências do 2º Juizado Especial de Vila Velha, no Espírito Santo. Um processo está em julgamento, as partes estão presentes, bem como os advogados e o juiz.
Mas é exatamente a presença desses juízes que vem fazendo toda a diferença. Eles são juízes leigos, ou seja, são advogados com mais de 2 anos de experiência, mas que ainda não prestaram concurso público para a magistratura. Eles atuam para contribuir com a agilidade processual do Poder Judiciário, desafogando a pauta dos juizados especiais. As atividades são variadas. Eles colhem depoimentos, as provas, depois elaboram um projeto de sentença para que o juiz togado avalie e homologue ou não a sentença. Um novo e importante momento considerado de grande responsabilidade por este advogado. A gente percebe que o Poder Judiciário precisava de um fomento e o juiz leigo veio efetivamente dar esse fomento para a necessidade do Judiciário. A gente acredita que haverão outros mutirões, né? E que a população vai continuar recebendo a prestação jurisdicional que ela sempre precisou e que o Tribunal de Justiça está provando que está disposto a fornecer. Para Vanessa, o trabalho traz muita satisfação. Afinal, a atuação dela e dos colegas tem até mesmo adiantado audiências previstas para acontecer daqui a meses. Nós estamos adiantando as audiências que seriam realizadas somente no final, desse ano de 2012. Então, eu verifico que as partes, os advogados, todos estão muito satisfeitos com a nossa atuação em razão dessa celeridade que nós estamos conferindo aos processos judiciais. Essa é a primeira vez que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo convoca juízes leigos. A experiência já é considerada de grande sucesso. Foi a primeira experiência com juízes leigos aqui do Estado do Espírito Santo. A experiência é bastante positiva. Nós tivemos já no Rio de Janeiro, onde eles já usam esse sistema há muitos anos e lá tem sido também usado com bastante êxito e a gente está muito feliz com o resultado obtido. Desde que foi instalado em janeiro deste ano, o torturômetro do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já zerou 18 vezes. Ele é uma ferramenta criada pelo Poder Judiciário capixaba para informar a sociedade sobre a ocorrência de denúncias de crimes de tortura, além de auxiliar a Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Tortura na apuração dos casos. O presidente da comissão, desembargador William Silva, acredita que o indicativo vem, ao longo dos meses, refletindo a credibilidade do judiciário. Nós temos hoje formalizadas na comissão, no núcleo de comissões, 111 denúncias que eu determinei providências, oficiando o Ministério Público, oficiando a Secretaria de Justiça e etc. É claro que com a instalação do torturômetro, a credibilidade do Poder Judiciário, ela veio de forma mais concreta. Porque antes, sem a instalação desse instrumento que demonstra que o judiciário está acompanhando e está demonstrando transparência, obviamente, nessa prevenção e nesse combate, é claro que a credibilidade do judiciário ela alçou um voo bem mais alto com a instalação do torturômetro. O indicativo de denúncias de crimes de tortura está disponível no site do Tribunal de Justiça, no endereço www.tjs.jus.br. As denúncias são mantidas em sigilo. Nas eleições municipais, que acontecem em outubro deste ano, os juízes eleitorais vão ter autonomia e total segurança durante o pleito. A afirmação é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, desembargador Sérgio Bisotto. Segundo o desembargador, tanto a autonomia como a segurança são fundamentais para a garantia de uma eleição tranquila, já que as eleições municipais são consideradas bastante trabalhosas. Aqui no estado, 58 zonas eleitorais atendem 78 municípios. Essas eleições são mais difíceis. Realmente são, porque há uma proximidade maior do candidato com o eleitor.
não é? O candidato encontra com o eleitor nas eleições municipais, na igreja, na esquina, na praça. Então, em razão dessa proximidade, há também a possibilidade de um abuso maior, de um assédio maior, mas é uma eleição, assim, para nós do TRE, uma eleição tranquila. O juiz é que tem mais trabalho. Para este ano, o TRE vai disponibilizar um sistema eletrônico de fiscalização da propaganda irregular. Batizado de Pardal, ainda está em fase de ajustes, mas logo será finalizado. O ex-prefeito de Itapemirim, Alcino Cardoso, foi condenado por atos de improbidade administrativa cometidos durante a sua gestão no período de 2001 a 2004. Os 5 processos que tramitavam na primeira vara civil e comercial da comarca foram julgados de uma só vez. O ex-prefeito terá que devolver quase R$300 mil aos cofres públicos. Já em Aracruz, no norte do Espírito Santo, a Justiça, depois de acatar a denúncia do Ministério Público, afastou cautelarmente a vereadora Osair Coutinho Gonçalves Auer. Ela é acusada de enriquecimento ilícito. Além do afastamento, o juiz Tiago Vargas Cardoso determinou a indisponibilidade dos bens da vereadora. A coordenação das varas da infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já deu início às vistorias nos abrigos. O principal objetivo é buscar meios para se diminuir o tempo de abrigamento das crianças e adolescentes. Aqui ao meu lado, a doutora Janete Pantaleão, que é coordenadora das varas da infância e da juventude. Doutora Janete, qual o principal ponto detectado nesse primeiro dia de vistoria? O maior obstáculo para o retorno da criança e do adolescente à sua família de origem ainda é o entrave judicial. O processo é extremamente burocrático, lento, e isso faz com que a criança vá se prolongando naquela instituição de acolhimento. A Lei 12.010 de 2009 determinou que esse prazo não pode ultrapassar 2 anos e a cada 6 meses deverá ser feita uma avaliação para cada criança que esteja acolhida. Entretanto, esse prazo se prolonga por 2, 4, 5 anos, foi o que detectamos hoje. A criança acolhida, ela rompe o vínculo com a sua família biológica. Ela cria um vínculo com a instituição, onde os educadores sociais são profissionais, são funcionários, e o que dificulta também a sua inserção numa família substituta, via guarda ou adoção. Nós temos um cronograma agora para março e abril, para os abrigos da Grande Vitória, e no estado todo tem em torno de 90 abrigos. Depois nós faremos uma avaliação desta primeira fase para apresentarmos tanto para as instituições quanto para o Poder Judiciário onde é que estão os gargalos que dificultam o acesso dessa criança ao seu direito à convivência familiar e comunitária, que é através da justiça que ele faz esse link, né, do retorno para casa ou de sua colocação na família substituta, e depois nós vamos ver na parte norte os abrigos do norte e do sul. Esses 3 sargentos da Polícia Militar têm uma nobre missão. Eles atendem mulheres vítimas de agressões e maus-tratos nesse espaço onde funciona a Central de Ocorrências. Criada pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o local foi doado pela Prefeitura da Serra, por meio de uma parceria. A central ela foi instalada para atender a Coordenadoria Estadual de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Então, os atendimentos aqui, que são vinculados a esta lei, a Lei Maria da Penha, ele tem a prioridade aqui. Mas nada obsta que a gente atenda também os casos da Lei 9.099, que é do Juizado Especial Criminal. Os sargentos Alves e Sayonara não são apenas colegas de trabalho, mas também parceiros na vida pessoal. Eles acreditam que o fato de serem casados e conhecerem as dificuldades que surgem na vida de um casal contribuem para um atendimento mais humanizado. Isso é mais um facilitador para nós, porque as questões do lar é de conhecimento nosso, ou seja, nossa experiência como marido e mulher auxilia bastante também a gente aconselhar as pessoas, as mulheres que aqui vêm, porque ela se sente insegura ao chegar aqui e encontrar um casal atendendo da melhor maneira possível aquilo que é a necessidade dela, porque nós sabemos qual é a sua necessidade.
A central de ocorrências funciona em frente à nova sede da Prefeitura da Serra e bem perto do fórum, o que contribui para dar agilidade ao encaminhamento das ocorrências. Só nos primeiros dias de funcionamento aqui da central já foram registrados cerca de 13 atendimentos. Com a central, a ideia agora é instalar o primeiro centro integrado da mulher. Ele deverá reunir em um mesmo espaço todos os serviços de atendimento referentes aos casos de violência contra a mulher.